onde nós temos aqui agora um circuito sério, onde nós temos uma fonte de tensão alimentando esse conjunto de resistores que estão ligados em série. Então, nós temos aqui uma tensão total, né? Nós temos o total igual a 380 volts informada já no circuito. Nós podemos descobrir uma R total igual a R1 mais R2 mais R3, que vai ser igual a 20 mais 43 mais 12, que vai ser igual a 40, 50, 60, 75 ohms. 75 ohms, conferindo 20, 40, 50, 60, 75 ohms. Esse circuito todo oferece, então, uma oposição à corrente equivalente a 75 ohms. Vou fazer o circuito equivalente aqui só para a gente poder ir conversando sobre, poder enxergar ele aqui um pouco melhor. Bom, nós temos então aqui a resistência total igual a 75 ohms. E a fonte de alimentação de 380 volts. Então, esse aqui é o circuito equivalente do circuito de cima. Essa fonte de tensão enxerga um obstáculo de 75 ohms. Certo? Bom, essa fonte de tensão frente a um obstáculo de 75 ohms vai conseguir produzir uma corrente de U total sobre R total, que vai ser igual a 380 dividido por 75. 380 dividido por 75. Dá 5,9. 5,07, isso aí, 5,07 amperes. Temos essa corrente que circula por qualquer parte desse circuito de cima aqui, e claro, é a corrente única do circuito equivalente aqui, né? É a corrente do circuito equivalente aqui, ó. Nós vamos no sentido convencional, sai do mais e vai para o menos. No sentido convencional, a gente tem usado isso, é o que a gente usa, então essa corrente está em qualquer parte do circuito aí. Aqui também.
Bom, em qualquer parte do circuito vai passar 5,7 amperes, que é também a corrente total calculada aqui embaixo. Então, nós temos a corrente total, temos a resistência total e a tensão total. Nós temos as questões totais aqui, né? Não temos ainda as parciais. Tá? Nós podemos ter a potência total, se quisesse calcular aqui também. Potência total igual a U total vezes I total, que é 380 vezes 5,07. U vezes I. Mil novecentos e trinta watts de potência total. Bom, isto é tudo equivalente, né? Seria a do circuito como um todo. Com o circuito como um todo dissipa uma potência de 1930 watts. Mas a questão é, então, os valores parciais. Vamos fazer um exemplo aqui também de energia, já vou deixar pronto aqui. Qual é a energia total que esse circuito consome, né? Se ele ficar ligado 3 horas, vai ser potência total vezes 3. Vamos botar aqui, eu posso botar 1,93 quilowatts. Em 1930, passei para 1,93 quilowatts vezes 3. Dá 5,78 kWh. 5,78 kWh. Kilowatt vezes hora. 5 kWh. Então, quilowatt-hora. Eu fiz em quilowatt, poderia fazer em watt, mas aqui dá para fazer em quilowatt. Então, nós temos aqui os totais. Tudo partindo da equivalência do circuito. Então, os totais é uma questão importante, claro. Tá? São os totais, que são relativos a esse, que podem ser, digamos, ilustrados pelo circuito equivalente aqui, né? Podem ser vistos, evidenciados no circuito equivalente. Mas temos as questões parciais, então. Temos toda a questão parciais. Bom, as parciais, nós vamos lá. Vamos lá, vamos ver. As parciais. Primeiro, vamos lá. IR1 igual a IR2 igual a IR3 igual a I total igual a 5,07 ampere. Então, temos uma parcial resolvida aí. A corrente, já sabemos a corrente do R1, sabemos a corrente do R2 e do R3, que é a mesma corrente, não é o mesmo valor. É bom você entender que não é o mesmo valor, é o mesmo valor, mas não se trata só do mesmo valor, é a mesma corrente, é a própria corrente que passa por um, vai depois passar pelo outro. Então, é o mesmo valor. Vamos supor, então, se eu for adicionar, vamos supor, quanto que é a corrente da resistência 1 e da resistência 2? Daí seria 10,014, né? Não temos. Nós temos, claro, se alguém, não tem por que eu te pedir somar a corrente delas, mas claro, se for somar daria 10,14, mas não é, ela é a mesma corrente.
Então, não é uma corrente e outra corrente. No circuito paralelo vai ter isso. Por um ramo do circuito passa uma corrente e por outro passa outro, depois elas se encontram e se somam. Aqui A mesma não corrente. existe. Aqui não existe, ela é a mesma corrente. Tu tem que enxergar que ela é a mesma corrente. Então, eu escrevi aqui para vocês enxergar, mas daqui a pouco assim, a gente poderia escrever só uma vez aqui. Ó. Escrever isso aqui só uma vez, enxergar que isso aqui, ó, escrever diferente. Ela é a única corrente que existe. Então, claro que se eu perguntar qual é a corrente que está passando pela R1, é 5,07. E qual é a que está passando pela R2, também é 5,07. É a mesma que passou lá. Então isso é importante. Não tem por que somar num circuito de série corrente. Se somar, vai estar se perdendo. Vamos lá. Agora, então, nós temos o seguinte, nós temos uma fonte de tensão única e nós sabemos que no circuito de série as tensões, a tensão se divide proporcionalmente em cada resistor. A gente poderia até descobrir por regra de 3 aqui, mas nós vamos por lei de Ohm. Porque o 380 volts, ele é referente a 75 ohms. Uma regra de 3 eu descobriria a tensão. Os 380 volts ficam nos 75 ohms. X volts ficariam nos 20 ohms. Tá? Então, nós vamos aplicar a nossa matemática aplicada à eletricidade. O R1 é igual a IR1 vezes R1, ou R1 vezes, né, R1 vezes IR1. Corrente I vezes R é lei de Ohm. I vezes R é lei de Ohm. São 20 ohms. Qual é a corrente que passa? Bom, a única. 5,07. 50, 114. 20 vezes 5,07. 101. 50 vezes 2, 101 vezes 10 mais 2. 101. 101 vezes. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui. 101,4. Descobrimos a queda de tensão sobre o resistor 1. O R2 vai ser igual a R2 vezes IR2. Claro que poderia estar escrevendo o I total ali, né? Porque é a mesma coisa. Mas para a gente entender que sempre queda de tensão é a corrente que passa pelo resistor vezes o resistor. Então, por isso é bom a gente ir dizendo, mas o R2 é o I total. O R2 é 43 vezes 5,07. 218,01 volts.
O R3 vai ser igual a R3 vezes IR3 vai ser igual a 12 vezes 5,07 igual a 5,07. Nós descobrimos aqui as tensões parciais. As tensões que ficam, as quedas de tensões que vão ficar sobre cada resistor desses aí. Se eu colocar um voltímetro para medir a tensão só sobre o R1, eu vou medir 101 volts. Só sobre o R2, eu vou medir 218 volts. Só sobre o R3, eu vou medir 60 volts. Notem que quanto menor o resistor, menor queda de tensão ele oferece. Quanto maior o resistor, maior queda de tensão ele oferece. Podemos fazer aqui uma conferência aqui, só um minutinho. R total, o R total igual a UR1 mais UR2 mais UR3, que é igual a 101,4 mais 218,01 mais 60,84, que vai ser igual a... Vou terminar esse cálculo aqui. Vamos lá. 101,4 mais 218,01 mais 60,84 mais não, deu 380,25 por conta dos arredondamentos. 380,25 ou um errinho, alguma conta eu peguei aí, copiei errado. Ou é por conta dos arredondamentos. Vou conferir as contas aqui. Fica no arredondamento da própria corrente. Vamos lá. 5,07 vezes 5,07 vezes 5,07. 101,4 5,07 vezes 43 218,01 12 vezes 5,07 Isso aí, por conta do arredondamento aí na própria corrente aqui. 380 dividido por 75. 380 dividido por 75
5,06, tem um arredondamento aqui na corrente, 5,07. Então é isso aí. Nós temos aqui então as tensões parciais, que no caso, somando elas, tem que dar a tensão total da fonte. Então, calculamos anteriormente calculamos, ele na verdade, calculamos a corrente total baseado na tensão total e na resistência total, e bom, sabemos que a corrente total é igual à corrente dos resistores, que ela é a mesma corrente. Considerando a corrente, sabíamos a corrente que passa pelos resistores, e sabemos os valores dos resistores, por I vezes R, lei de Ohm, calculamos a queda de tensão de cada um dos resistores. Somando as quedas de tensões, elas deram aproximadamente a tensão da fonte. Elas devem dar a tensão da fonte aqui, fica por conta do arredondamento. Então agora nós vamos pensar então em outras grandezas. Vamos pensar na potência. A potência total já calculamos aqui em cima. A potência total ela é 1930 watts. E se ele ficar ligado por 3 horas, consumirá 5,78 kWh. Então, a potência R1 vai ser igual a UR1 vezes IR1. Potência do resistor 1 é U vezes I também. Assim como nós calculamos potência total, U total vezes I total, nós vamos calcular a potência de cada resistor considerando as suas tensões e correntes individuais antes identificadas, calculadas aqui. Então, o R1 vezes IR1. O R1 é 101,4 vezes a única corrente que existe, que é o 5,07. Isso vai nos dar 101,4 vezes 5,07 vai dar uma potência de... Nem cheguei a ler. Vai dar uma potência de 514, vamos arredondar, 514, arredondo 9, arredondo 1, 514,1 watts. Potência só do R1. Potência do R2 vai ser UR2 vezes IR2. E vai ser igual a UR2, vou buscar aqui, o que a gente calculou antes, 218,01 vezes a única corrente que existe, 5,07. Tá? 218,01 vezes 5,07. 5,07. Que vai dar 1.105,31 watts. Potência do R3 vai ser UR3 vezes IR3, que é igual a 60,84 volts, 60,84 volts, vezes 5,07, que vai ser igual a
308,46. 308,46 watts. Descobrimos as potências dissipadas por cada resistor nesta situação desse circuito aqui. Nós temos também que potência total é igual a potência do R1 mais potência do R2 mais potência do R3. Vai ser igual a 514,1 mais 1105,31 mais 308,46. Uau. R$ 1927,87, 1930, a diferença não é tão grande, mas fica por conta do arredondamento, certo? Então, a potência total, a soma das potências parciais, porque aqui acumulou o erro, né? O 5,07 foi usado na tensão e foi usado aqui também agora, né? Agora, poderia pegar também aquelas outras fórmulas da potência, que talvez diminuiriam o erro. Tá? Se usar a corrente, vai ter o erro, porque a gente já calculou a corrente com algum erro ali, com algum arredondamento. Vamos seguir, então. Fizemos as parciais, isso era uma pergunta que tinha aí, né? Da potência. Então, agora vamos concluir fazendo a energia. Energia total, vamos considerar o tempo de 3 horas. A energia, ficou ligado esse circuito em 3 horas. Ele todo consumiu 5,78 kWh. Mas quanto consumiu cada um dos resistores? Bom, energia do R1 vai ser igual a potência do R1, agora vai acumular mais ainda, vezes potência do R1 vezes o tempo. Potência do R1, 514,1 watts vezes 3 horas. Eu usei a potência em watts, o tempo em hora, então eu tenho aqui watt-hora. Watt-hora. Tá? Que é igual a 1,54. Agora fica assim, vamos lá. A energia do resistor 1 no tempo de 3 horas, claro, tempo de 3 horas. Isso é importante colocar aqui, né? Nós estamos trabalhando com 3 horas, isso é importante. A energia tem que estar vinculada ao tempo, consome mais ou menos de acordo com o tempo.
A energia do R2, energia consumida pelo resistor 2 no tempo de 2 horas, vai ser a potência do resistor 2 de 3 horas, vezes o tempo que ele ficou ligado, que é igual a 1.100, potência do resistor 2, vezes 3 horas. Aqui não vai dar, tá? 1.150, 1.105,31. Copiar a figura 1.105, 1.105,31 vezes 3.315 watt-hora. Energia do resistor 3. Energia do resistor 3 vai ser igual a potência do resistor 3 vezes o tempo, que vai ser igual a 308,46 vezes 3, que vai ser igual a 308,46 watts aqui, ó, no resistor 3, né? Vezes 3. Calculamos aí as potências parciais. E podemos, então, também fazer aquela aplicação de que a potência total é igual à energia. Calculamos as energias parciais e podemos fazer a verificação de forma que a energia total consumida pelo circuito, a energia total consumida pelo circuito vai ser igual à energia do R1 mais a energia do R2. O Otávio perguntou no chat, acho que tu não tá vendo, mas eu vou te falar. Ele perguntou assim, ali na potência total, 1927,87 não era processado em watts? Potência total. Aqui é 1930 watts. Aqui é 1927 watts. Correto? Aqui, né? Claro. Muito bem. Isso aí.
Estão ligados, coisa boa. Potência watts, tensão volts. Deixa eu falar uma coisa aqui, escreve outra. Isso é que a gente está pensando muita coisa aqui, ó. Tá? Potência watts. Importante, tem que ser claro, né? Vamos lá. Energia total é a soma das energias parciais. Então, nesse caso aqui, seria 1542,3 mais 3.315,93 mais 925,38. Em watt-hora. Então, a energia total, somando o que cada um consumiu nesse sistema em 3 horas, é de 5.783 watt-horas. Aqui a gente tinha achado 5.780 watt-hora, que eu fiz em quilowatt-hora, dá 5.780 watt-hora. Ou seja, deu tudo certo aí. Então, nós conseguimos, nesse exemplo aqui, calcular a corrente total e, com isso, calculamos as correntes parciais, fica a mesma. Tendo as correntes parciais e tendo o valor dos resistores, podemos calcular a queda de tensão de cada um. Tendo a queda de tensão de cada um e a corrente de cada um, podemos calcular a potência de cada um. Tendo a potência e algum tempo de uso, podemos descobrir o consumo de energia de cada um deles.